Nós estamos passando por uma fase de mudanças, tanto em relação à forma de trabalhar, quanto à forma de comprovar os fatos do passado no processo. Para isso, nós precisamos utilizar algumas ferramentas que vão dar mais confiabilidade à prova. Nós temos os metadados, nós temos os códigos hash, nós temos a cadeia digital, cadeia de custódia digital, mas claro que nós precisaremos observar as peculiaridades do processo do trabalho. Nós não podemos importar as regras do processo penal, já mais desenvolvido nessa área, ou de outros países, sem adaptar as peculiaridades da Justiça do Trabalho. Principalmente considerar que na Justiça do Trabalho nós temos o trabalhador, que é a parte mais vulnerável dessa relação, e toda essa documentação do contrato de trabalho geralmente fica em mãos do empregador, mas hoje fica também em mãos de terceiros, de servidores, de empresas de tecnologia. Então, dados da conta Google, dados de aplicativos, eles podem ser úteis para comprovar esses fatos no processo, mas é uma nova realidade e novos desafios para que isso seja feito de forma observando o rigor técnico, metodologia, e que realmente nós consigamos falar aquilo que eu sempre digo, trazer uma decisão justa, baseada na premissa da verdade. São várias situações em que a prova digital tem sido utilizada, mas me parece que um dos pontos que sempre aparece em todos os tipos de processo é a questão da validade de prints de tela. E também tem sido muito discutido, inclusive no Tribunal Superior do Trabalho, a utilização de dados de geolocalização para comprovar a frequência com que um trabalhador está em determinado lugar ou para comprovar a sua jornada. Poderia também citar o exemplo para comprovar se naquele período ele realmente cumpriu o aviso prévio ou se houve redução dos dias de trabalho nesses 30 dias. Além das redes sociais, que também frequentemente são utilizadas para comprovar ou amizade íntima entre testemunhas, ou alguma ofensa, alguma questão relacionada a assédio, mensagens por meio de redes sociais, também tem aparecido com bastante frequência. Então, aí tudo vai depender, o que eu penso, nós vamos aplicar a teoria geral da prova, essa é a nossa premissa, isso que nós temos que ter em mente. Então, primeira coisa, quando o juiz vai analisar uma prova, ele vai observar qual é o ponto controvertido. Primeiro, um exemplo, um print de tela, ele foi impugnado? Qual o teor da impugnação? Porque uma coisa é eu dizer, eu nunca mandei essa mensagem. Outra coisa é eu dizer, eu mandei, mas não foi nesse contexto. Outra coisa é eu dizer, não, isso ficava no WhatsApp web e muitas pessoas manipulavam o computador. Realmente essa mensagem pode ser verdadeira, mas não fui eu. Então tudo vai depender do teor da impugnação. E aí, a partir desse ponto controvertido, é que o juiz vai analisar todo o conjunto probatório, sejam provas complementares digitais, seja prova testemunhal ou documental, para formar sua convicção. Então, esse é um ponto bem polêmico no nosso cotidiano, nas relações de trabalho, dos limites do poder diretivo do empregador. Então, me parece que nós temos que observar aí os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente se a empresa fez um regulamento descrevendo as condutas que tem que ser observada, sempre informando o empregado. Ele tem que ter o conhecimento de que aquilo está sendo registrado, e isso interfere na questão do consentimento e também a questão da finalidade, da proporcionalidade. Quando a gente pensa em provas digitais, sempre nós temos que partir do pressuposto de que em algum momento vai haver a colisão dos direitos fundamentais com o direito à prova. No caso da privacidade, é uma das situações que isso mais acontece. E claro que nessas situações, o juiz vai precisar fazer a ponderação. Vai analisar se naquele caso se justifica dar uma maior liberdade para aquela prova em detrimento da privacidade. E para isso nós precisamos analisar se o empregado foi informado, se justifica aquela medida tão invasiva,
se há outros meios de prova menos invasivos que resolvem a questão. E com certeza o empregador tem que também observar esses princípios da LGPD, porque certas situações justificam um controle mais acentuado e outras nem tanto. Essa semana eu estava estudando, me preparando para a apresentação, inclusive vi um conceito americano chamado cyberslacking, que é exatamente quando o trabalhador, durante o trabalho, ele para de trabalhar e fica ali ocioso ou mexendo em outras redes sociais, em outros dispositivos, desviando do trabalho. A meu ver, com todo respeito com quem discorda, isso também tem que ser adaptado ao mundo moderno, que a forma de trabalhar mudou. Nós mesmos, juízes e advogados, temos uma flexibilidade de horário. E não necessariamente porque eu não estou digitando ou clicando, eu não estou trabalhando. Um advogado vai elaborar uma defesa, ele gasta um tempo digitando, mas ele gasta um tempo pensando, estudando. Então, tudo tem que ser analisado. Agora, essa questão de ter conhecimento ou acesso ao dispositivo do empregado, me parece que ela teria que ser muito justificada para que ela seja admitida, porque a princípio eu não consigo aqui assim de memória pensar numa situação que justificaria que o empregador tivesse acesso a esse conteúdo. Me parece que se ele tem essa necessidade de funções específicas, então ele deveria providenciar o equipamento, ele deveria já instalar as ferramentas com esses bloqueios e principalmente informar o empregado. A ata notarial é um meio de prova seguro, mas veja essa questão que eu digo de nós pensarmos de acordo com a nossa realidade atual. Se eu tenho, por exemplo, um print de tela, eu vou até o cartório, o tabelião, ele vai saber se aquela conversa foi feita com realmente quem é o dono daquele número? Ele vai conferir se aquela mensagem, se aquele número de telefone é daquela pessoa? Ou ele vai também fazer a ata com todo o teor ou só daquilo que a pessoa solicitar? Por outro lado, nós temos também ferramentas que fazem essa colheita de maneira online. Tem várias plataformas que fazem isso. A Verifact é uma delas, a Data Certify, a Original Mine, em que a pessoa pode acessar o seu computador, navegar ali na internet e ao mesmo tempo ir gravando a tela, mostrando ali o passo a passo. Isso, com certeza, vai dar mais credibilidade à prova, mas eu insisto, sempre nós vamos ter que partir do teor da impugnação e de todo o conjunto probatório.